produtor, você irá produzir alguns tipos de resíduo, como por exemplo, resíduos verdes, como grama cortada, resíduos de origem animal, água de lavagem com defensivos, recipientes defensivos, óleos e outros. Meu nome é Márcia Peron e nessa videoaula iremos orientá-lo na gestão adequada desses resíduos, evitando a contaminação do meio ambiente e da fazenda. Você já ouviu falar na reciclagem e reutilização dos resíduos? Isso pode acontecer de diversas formas, como por exemplo, com resíduos de origem animal que podem ser compostados para fazer fertilizantes orgânicos. Por outro lado, a gestão inadequada de resíduos pode se tornar uma ameaça ao ar, água e o solo da fazenda. Todas as opções de descarte têm algum impacto no ambiente, e a única forma de evitar impactos é não produzir resíduos. Portanto, a redução de resíduos é o melhor método, seguido da reutilização, recuperação e o descarte em aterros, que é a pior opção. Lembre-se de colocar os contêineres de resíduos em pontos afastados dos edifícios de produção e armazenamento. A criação de um plano de gestão de descarte de resíduos da fazenda é um componente essencial e deve abranger os tipos de resíduo da fazenda, os métodos de descarte adequados, a limpeza da área ao redor dos contêineres de resíduos, métodos e equipamentos de descarte de resíduos acidentais. Para que o plano funcione corretamente, é necessário documentar e disponibilizar o plano no local de trabalho. Garanta que todos os colaboradores conheçam o plano e saibam como agir. Mantenha registros para confirmar que os objetivos do plano de gestão de resíduos da fazenda estão sendo implementados. Para o descarte de resíduos, é importante seguir as regras de boas práticas agrícolas. Aprenda mais sobre elas a seguir. Nunca descarte embalagens nos campos ou áreas rurais. Nunca jogue recipientes vazios em rios ou em canais. Não deixe embalagens vazias junto de edifícios e não jogue recipientes nos contêineres de lixo urbano. Recolha sempre os recipientes vazios e entregue-os no local estabelecido na nota fiscal de compra do produto. Nunca enterre recipientes de plástico. Respeite e cumpra a legislação local sobre o descarte de recipientes vazios de produtos de proteção de cultivos. Resíduos que não possam ser reutilizados, reciclados ou compostados devem ser incinerados. Há diferentes tipos de descarte para cada um dos resíduos. O descarte de produtos de proteção de cultivos diluídos inclui o produto que sobrou de uma pulverização e deve ser levado para a próxima pulverização e nela utilizado, armazenado temporariamente para coleta por um fornecedor de serviço de descarte ou novamente diluído com água e aplicado nas bordas de talhão. Após a aplicação dos produtos de proteção de cultivo, é necessário que você limpe o equipamento de aplicação e o equipamento de proteção individual, EPI. A água utilizada para limpar o equipamento contém produtos químicos, então, caso não seja devidamente tratada, ela pode contaminar o meio ambiente. Realize essa limpeza em um local com piso cimentado e sem rachaduras. Mesmo os recipientes de plástico limpos e vazios podem liberar vestígios de agentes tóxicos. Esvazie e limpe os recipientes adequadamente e inutilize-os para fins domésticos. Recolha-os e devolva-os aos revendedores. Os recipientes terão instruções para o descarte seguro nos rótulos. Nunca reutilize recipientes de defensivos vazios. Para garantir que todos os riscos relacionados com as embalagens sejam mínimos, o procedimento a seguir pode ser muito útil para o descarte. Esvazie totalmente o recipiente quando preparar a mistura. Encha o recipiente com água limpa até 1/3 de sua capacidade. Feche o recipiente e agite vigorosamente durante alguns segundos. Esvazie a água da lavagem no tanque do pulverizador ao preparar a mistura para a pulverização. A água deve ser utilizada como parte da solução de pulverização. Não deixe o produto restante secar no recipiente. Não reutilize os recipientes de produtos de proteção de cultivos.
Perfure as garrafas imediatamente após a lavagem para inutilizá-las. Os derramamentos representam um grande risco e todos os esforços devem ser feitos para evitar essa situação. Ao utilizar produtos de proteção de cultivos e seus recipientes, podem ocorrer derramamentos acidentais. Por isso, sempre utilize seu equipamento de proteção individual. Conhecer algumas orientações básicas sobre derramamentos e vazamentos ajudam a garantir a segurança das pessoas e também do meio ambiente. Veremos agora essas orientações no programa de 3 etapas a seguir. Controle do derramamento. Haja rapidamente para interromper o derramamento. Vire os recipientes de lado de modo que o ponto de vazamento fique para cima. Coloque o recipiente menor dentro de um recipiente maior. Feche as válvulas cuidadosamente. Contenção do derramamento ou vazamento. Enquanto controla o vazamento, contenha o material derramado numa área pequena e impeça-o de se espalhar. Use uma pá para criar uma barragem. Espalhe materiais absorventes como areia fina. Mantenha o derramamento longe de qualquer curso de água. Limpeza do derramamento. Recolha o material absorvente e coloque-o em um barril à prova de vazamentos. Limpe a área do derramamento com uma solução de água sanitária e uma vassoura de cerdas duras. Utilize absorventes novos para absorver a solução de limpeza. Descarte os absorventes utilizados de forma segura e adequada. Em caso de contaminação do solo por pequenos volumes, o solo deve ser removido, 5 a 7 centímetros superficiais, e descartado em local adequado. Essa área deve ser coberta com uma camada de cal e em seguida terra fresca. Agora que você já entendeu sobre a adequada gestão de resíduos e poluição, podemos concluir que não se deve jogar as embalagens fora, descarte todos os resíduos de forma adequada. Nunca reutilize recipientes vazios de defensivos. Controle, contenha e limpe os derramamentos. Agora, realize os exercícios a seguir. Baixe a apostila desse módulo e até o próximo vídeo!